Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para nós iniciarmos, a nossa apostila, iniciarmos o conteúdo aí que nós vamos trabalhar no terceiro bimestre, tá? Na verdade, nós vamos dar sequência, ao conteúdo que nós trabalhamos no segundo bimestre. Então, na nossa última aula, eu trabalhei com vocês um pouquinho a respeito das conjunções, das conjunções subordinativas. Então, pedi para que vocês fizessem, uma pesquisa aí para fazer uma revisão, uma retomada das conjunções subordinativas, e vocês ficaram também com alguns exercícios para responderem, sobre as conjunções. Então, eu vou enviar uma foto com o gabarito dos exercícios, tá? Eu acredito que quem realmente tenha pesquisado o assunto, tenha pesquisado sobre as conjunções, o significado, os exemplos de conjunções, deva ter feito os exercícios sem problema, tirou de letra, sem dúvida nenhuma, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me mandem depois um recadinho, me mandem aí uma mensagem no WhatsApp, que nós vamos conversar e vamos analisar aí alguma questão, se por um acaso vocês perceberam algum problema, tudo bem? Bom, então para iniciarmos o nosso assunto, o nosso conteúdo do terceiro bimestre, as nossas apostilas, nesse terceiro bimestre vocês vão receber duas apostilas, a apostila número 13, que vai falar sobre sintaxe, tá? E vocês terão também a apostila 14, que vai falar sobre morfologia. Como nós estávamos trabalhando a parte da sintaxe, nós estávamos trabalhando com as orações, então nós vamos dar sequência e vamos continuar aqui com a apostila 13, tá? O primeiro capítulo, quando vocês abrem a apostila, vocês vão ver aí que a primeira unidade, ela traz como título as orações subordinadas adverbiais. Então, nós trabalhamos orações coordenadas, as orações subordinadas substantivas e as subordinadas adjetivas, tá? Então, ficou faltando as orações subordinadas adverbiais. Por isso que eu pedi para vocês trabalharem um pouquinho as conjunções subordinativas, porque vai ser agora com o uso dessas conjunções subordinativas que nós vamos analisar as orações subordinadas adverbiais, tá? Mas para nós começarmos aí a nossa apostila, vocês vão encontrar lá na página 4 um poema, tá? Um poeminha, o nome do poema é Convite, foi escrito por José Paulo Paes. É um poeminha bem comum, tá? Então, provavelmente, talvez vocês já tenham lido, já tenham visto esse poema. E embaixo do poeminha, vocês têm 6 perguntas de interpretação, tá? Então, eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas lá no caderno de vocês, porque na apostila não tem espaço, não tem necessidade de copiar as perguntas, tá? Vocês podem apenas responder. Só identifiquem lá no caderno certinho, que vai ser terceiro bimestre, apostila número 13, aí coloquem a página certinho, interpretação do poema tal, e aí o número das questões com as respostas, tá? Aí depois vocês vão tirar uma foto dessa folha do caderno para poder me enviar junto com os outros exercícios, tudo bem? E para continuar, nós vamos falar também, nós vamos continuar ainda com a interpretação de texto. Então, além dessa interpretação desse poeminha, lá na página 5, vocês vão encontrar um outro texto que foi escrito por Drauzio Varela, tá? É um médico, um oncologista. Então, ele escreveu ali um texto que tem como título Alcoolismo na Adolescência. Então, nós sabemos que esse é um assunto, bastante comum, vocês já devem ter tido bastante conhecimento, já devem ter discutido bastante sobre o assunto, visto várias reportagens na televisão, tá? Então, é um tema muito comum aí entre os adolescentes, a questão da bebida alcoólica, do excesso de álcool nessa fase da vida de uma pessoa, ok? E aí, a partir da leitura desse texto, nós temos os exercícios. Vocês vão encontrar aqui 14 perguntas, tá? Então, essas perguntinhas vocês vão responder na apostila mesmo, não são perguntas muito extensas, perguntas muito complexas, tá? São perguntas que vocês vão responder a partir da compreensão do texto aí que vai falar sobre o alcoolismo na adolescência, tá? É um texto bem tranquilo, um vocabulário bem acessível, então eu acredito que vocês não devam encontrar grandes problemas, tá? Então, façam aí essas duas interpretações, tá? A interpretação do poeminha e a interpretação desse texto.
resolvam certinho aí, para que vocês não tenham depois, né, nenhum problema. E após essas perguntas, vocês vão observar um quadro, tá? Tá escrito lá, conexão. Então, vocês têm um quadro que vai trazer um pouquinho informações de como que o álcool, ele age no nosso corpo, tá? Então, tem uma tabela com algumas informações aí, a quantidade, né, de álcool ingerido e quais são os efeitos que essa quantidade causa no corpo de vocês, no corpo, né, de vocês, não, na verdade, no corpo das pessoas, no nosso corpo, tá? E a partir da leitura dessa tabelinha de informação, né, desse texto informativo e dessa tabelinha, nós vamos ter logo embaixo, lá na página 8, produção de texto com elementos conectivos. Nós já trabalhamos essa questão dos pronomes, tá, como elementos conectivos, né? Então, os pronomes são palavrinhas que são usadas para fazer a ligação, para fazer a conexão aí entre as ideias de uma frase. De um texto e assim por diante. Então, para introduzir as orações subordinadas adverbiais, a apostila traz essa questão de conectivos, por quê? Porque essas perguntinhas, esses exercícios, né, letra A, B, C, D, E e F, que vão aparecer aí nessa página, eles servem para introduzir as conjunções que vocês já trabalharam, né? Porque eu pedi na aula passada para vocês pesquisarem e que nós vamos trabalhar dentro das orações subordinadas adverbiais. Então, vocês podem fazer também essas perguntinhas da página 8, tá? Então, nessa aula, nós vamos trabalhar principalmente essa questão da leitura, da compreensão e aqui na página 8 a questão da coesão, tá? Coerência, coesão, né? Por meio aí dos conectivos, ok? Então, leiam com atenção os textos, leiam com atenção aí as questões que foram propostas para vocês, resolvam. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum problema, precisarem de ajuda, me mandem um recadinho, me mandem uma mensagem, eu estou aqui à disposição para ajudá-los, tá? Tirem uma foto, né, dessas páginas aí, dessas questões de interpretação, arquivem, como vocês já estão fazendo, e me enviem, que eu estou esperando as respostas para eu poder dar uma olhadinha e arquivar também. Depois, na próxima aula, aí, nós falamos um pouquinho a respeito da correção, né, dessa interpretação, e aí sim nós vamos iniciar as nossas orações subordinadas adverbiais, ok? Então, fico aguardando, até a próxima!